Olá, muito boa tarde. O padre Tony Neves é o provincial dos missionários espiritanos, o coordenador do trabalho desta congregação religiosa em Portugal. Apresentar as prioridades para o mandato que agora inicia e enquadrar o seu plano de dinamização missionária no contexto de toda a congregação e também no contexto da realidade social e eclesial de Portugal, são as temáticas que queremos ver analisadas precisamente pelo padre Tony Neves, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar connosco a poucos dias ou poucas semanas desta eleição. O que acontece quando foram revelados números sobre a presença missionária adjuntas de Portugal e que dizem que houve uma diminuição de missionários? Esta diminuição atingiu também os missionários espiritanos? Sim, atingiu e não escutei esses números com pânico. São coisas normalíssimas. Nós sabemos que a Igreja em 2000 anos sempre viveu muito de altos e baixos em termos numéricos, mas isso não significa que a missão tenha assim tantos altos e tantos baixos. Hoje, neste momento, estamos num baixo? Em termos numéricos, sim. Em termos vocacionais, sim. Penso que em termos de missão, não. Acho que nunca fomos tão desafiados como hoje para intervir numa história onde a injustiça continua a fazer muitas vítimas por esse mundo fora, onde as questões de direitos humanos e de paz e de conflito continuam também a estar na agenda das relações internacionais. E por isso a missão espiritana, como a missão da Igreja, está atualíssima. Por isso, ter menos gente não é um pânico, não é uma preocupação, é um desafio. Exige outra estratégia para levar a cabo essas respostas com menos recursos? Eu creio que Deus tem as suas formas também de mandar mensagens, quer dizer, já que Ele não usa o telemóvel nem o Facebook, eu acho que Ele vai mandando mensagens e uma delas é que nós precisamos de valorizar mais a Igreja como um todo e não focar muito esta ideia de que a Igreja é a hierarquia. E a Igreja só funciona se tiver muitos padres e muitas irmãs. Eu creio que não é assim, aliás a história tem mostrado que não é assim. O facto de haver menos padres e menos irmãs ajuda-nos a perceber que há muitos outros, a grande maioria dos católicos, que são os leigos, não é? E que, se calhar, em períodos onde há muitos padres e muitas irmãs, não têm o espaço que precisam, o espaço que merecem, o espaço que é deles, para também intervirem como católicos na história. Eu acho que esta é a hora dos leigos e por isso ter menos padres e menos irmãs, para mim, não me mete assim não me põe grandes problemas. Acredito que a responsabilidade de provincial nesta congregação missionária exige que precisamente equacione essas mudanças e vá reconfigurando até a forma de dinamização missionária que os espiritanos levam por diante. De que forma é que o está a fazer? Bom, eu acho que, sobretudo, pensando na grande família espiritana. Neste momento nós temos um conjunto muito grande de movimentos e dinamismos que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão e que asseguram de uma forma muito, muito plural esta missão espiritana hoje. Por exemplo, todo o trabalho que nós fazemos na dinamização missionária da Igreja em Portugal é feito praticamente por leigos. A Liam, que está a celebrar 75 anos, tem 300 grupos de norte a sul do país, nas paróquias, com inserção paroquial. Os Jovens Sem Fronteiras são 40 grupos. Temos o movimento missionário de professores, temos a Associação dos Antigos Seminaristas, temos as Fraternidades Espiritanas, os leigos associados, uma série de movimentos e dinamismos que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão e que têm um trabalho fantástico lá onde eles vivem, onde se calhar nós, padres, não conseguimos chegar. Portanto, eu acho que a hora dos leigos vem ajudar a despertar para dinamismos que são, se calhar, de todos os tempos, mas que agora têm ainda mais atualidade do que teriam há 20 ou 30 anos atrás. E qual o trabalho específico dos missionários, dos padres, das religiosas? Eu gosto muito de citar uma frase que D. Manuel Clemente disse no Mosteiro de Jerónimos, quando foi nomeado bispo, na altura bispo auxiliar de Lisboa. Ele dizia que um bispo é um atador de pontas soltas. E eu sinto que um padre, e então um provincial, se calhar ainda mais, deve ser esse atador de pontas soltas. Há muitos carismas, há muitas formas de estar na Igreja, há muitas formas de intervir na sociedade em favor dos mais pobres, da justiça, da paz, do respeito pelos direitos humanos. E é fundamental que depois haja alguém que tenha um pouquinho este Ministério da Comunhão. E eu acho que um missionário, no quadro de um trabalho que lhe é confiado, deve ser alguém que dialoga muito, que conversa muito, que está muito presente, mas sobretudo que potencia as enormes riquezas que todos têm
Mas depois é preciso que se dê um bocadinho de estrutura, que se dê um bocadinho de interação, um bocadinho de comunhão. Acho que esse é o papel do padre no contexto desta animação missionária. É o papel também do provincial numa congregação missionária? Eu estou a começar, mas tive 9 anos como assistente, portanto, os dossiês não me são desconhecidos. E acho que esta missão é uma missão importante por isso. No nosso caso, nós somos, no mundo, 3.000. Em Portugal somos 150. E cada um é cada qual. Quer dizer, não temos 2 padres e irmãos iguais. E todos têm muitas qualidades, muitos talentos que é preciso pôr a render num projeto integrado de comunhão. Portanto, o papel do provincial é ajudar a construir, a reconstruir, a reconfigurar este projeto missionário de comunhão e depois tentar atar essas tais pontinhas soltas para que isto funcione como uma família. É um trabalho que obviamente não é fácil, mas acho que é extremamente desafiante. E não é fácil porque existe uma diversidade também, até de personalidades e de formas de olhar a missão. Essa gestão, que acaba por ser uma gestão também de recursos humanos, de que forma é que é levada por diante? Tem que ser levada com muita paciência, com muito diálogo e também com muita esperança. E eu acho que o papel de um provincial, como de um superior de uma comunidade, acho que qualquer líder de qualquer projeto, seja ele de que espécie for, tem que ser uma pessoa que confia no futuro, confia nas pessoas e que acredita nos projetos em que está envolvido. E por isso acho que a alegria, a esperança, a confiança são valores absolutamente indispensáveis. Quando as pessoas se transformam em profetas da desgraça, dizem está tudo mal, as pessoas não colaboram, se calhar isto não vai dar certo. Bom, não vai dar certo de certeza, as pessoas não vão colaborar de certeza porque não há motivação. Eu acho que um provincial tem que ser alguém que acredita no que está a fazer, acredita nos projetos em que está envolvido, acredita nas pessoas e tenta, enfim, incentivá-las a cada um a dar o seu melhor. Muitos desses projetos, acredito que estiveram em análise, em debate no último capítulo provincial. O Jornal dos Espiritanos, dos Missionários Espiritanos, faz uma apresentação dos trabalhos desse capítulo provincial. Padre Neves, que frentes, que prioridades foram definidas nessa reunião magna da congregação? Bom, nós trabalhamos muito naquela dialética, que é uma dialética muito saudável, entre a missão aqui e a missão lá fora. Como congregação... São diferentes? Que são complementares. São complementares. Nós, como missionários espiritanos, pensamos sobretudo na missão fora de portas. Esta abertura à universalidade da Igreja é uma riqueza extraordinária para todos. Para nós missionários que partimos e encontramos outras realidades, mas também para as aberturas que esses encontros proporcionam. E por isso nós continuamos a dizer, nós somos uma congregação essencialmente missionária e queremos que todos os confrades façam uma experiência de missão num contexto cultural e eclesial diferente daquele onde nasceram e cresceram. Portanto, essa focagem vai continuar a ser uma focagem importante, mesmo que depois apareçam muitas vozes em sentido contrário. Continua a haver muita gente que diz não, mas agora a Igreja da Europa está fragilizada, vamos investir aqui. E outros a dizer, não descalcemos um santo para calçar outro. Não, eu acho que o capítulo voltou a insistir nesta ideia de que nós somos essencialmente missionários. Mas com isso não descalçamos também esta retaguarda. E por isso não só teremos que ter sempre espiritanos portugueses a trabalhar em Portugal, como estamos neste momento a convidar espiritanos de outras realidades, de outros países, a trabalhar em Portugal. Neste momento temos da República Centro-Africana, da Nigéria, de Cabo Verde, etc., que estão também a trabalhar connosco, que fazem comunidade internacional e plural connosco. O desafio da internacionalidade é um desafio enorme, porque sabemos que pôr no mesmo projeto, na mesma comunidade, a viver juntos, pessoas que vêm de contextos culturais completamente diferentes, não é fácil, mas é uma riqueza muito grande que temos que saber capitalizar. E é uma necessidade para dinamizar as missões? É uma necessidade e acho que é sobretudo uma inevitabilidade. É preciso. Não podemos, como congregação que trabalha em 60 países e que tem espiritanos originários desses países, nós temos que criar mais esta rotina de uma diversidade cultural também nas próprias comunidades. E por outro lado, se nós mandamos os nossos espiritanos portugueses a trabalhar fora de portas, faz todo sentido que os outros também os façam, e então nós vamos acolher com muita alegria esta riqueza que é ter padres e irmãos de outros países a trabalhar em Portugal. Isso passou pelo capítulo. Sendo uma congregação missionária, acredito que o trabalho, de facto, o trabalho à Gentas, seja uma das prioridades essenciais.
E isso depois coloca-nos, precisamente nesta gestão do equilíbrio entre o trabalhar fora e dentro, coloca-nos algumas dificuldades. E eu fiquei muito feliz, mas muito preocupado, quando no fim do capítulo tive seguramente uma dezena dos meus colegas, assim, que cá estão a fazer trabalhos de maior responsabilidade, que vieram ter comigo e disseram: espero que me dispenses, eu quero partir, eu quero sair. E eu fui dizendo: olha, eu também, eu também, vamos ver, temos que também garantir que a nossa missão em Portugal não fique fragilizada e que correspondamos também às expectativas da Igreja local. Aliás, nós temos cada vez mais convites dos bispos para termos inserções missionárias com características muito espiritanas cá em Portugal. E temos neste momento já algumas delas que são para nós desafios tão grandes como aqueles que se põem na Amazónia, no coração de uma Angola que acabou de ter uma guerra civil terrível, no norte de Moçambique completamente abandonado, ou em Taiwan, ou no Paraguai com os Guaranis, ou no México com os Tenec e os Nahuatl, não é? Em que dioceses portuguesas? Por exemplo, dou um caso muito concreto. Nós assumimos há 3 anos uma presença na Diocese de Beja e temos neste momento todo o Conselho de Mértola. E sabemos que é uma realidade muito, muito interessante e muito desafiante em termos missionários, se a gente olhar à prática habitual da população deste Conselho. E é um Conselho de interior, com todas aquelas características de envelhecimento, etc, etc. É um desafio enorme. Temos outros convites, temos outras inserções também do género. De outras dioceses. Temos agora convites que estamos a avaliar e que, infelizmente, não poderemos responder positivamente a todos, nem se calhar poderemos responder já a alguns, mas que são convites que nós ponderamos com muita profundidade, porque achamos que corresponde perfeitamente àquilo que é a maneira de ser do trabalho dos espiritanos. Mas há alguma diocese em que o provincial dos espiritanos preveja que possam trabalhar proximamente? Sim, não vou dizer qual, porque temos diversos convites e infelizmente não vamos poder responder a todos, mas há pelo menos uma diocese em que eu espero que dentro de 1 ano ou 2 possamos ter uma inserção que eu acho que corresponde perfeitamente àquilo que é pedido a um espiritano na Igreja e na sociedade. Adjuntas, fora de fronteiras, quais são as frentes de missão onde os espiritanos portugueses estão mais empenhados? Há um dado que é muito curioso, que as pessoas nem sempre se apercebem, mas que é bom que fique claro, que é: eu não tenho qualquer poder fora de portas. Eu sou o provincial em Portugal. Mas missionários portugueses? Mas tenho missionários portugueses que estão espalhados pelo mundo e, claro, eu, durante os próximos 3 anos, espero visitar uma boa parte deles, porque faz parte também do meu trabalho acompanhar o trabalho que os espiritanos portugueses fazem por esse mundo além. Agora, o capítulo, de propósito, fez questão de ter presente pelo menos um delegado de cada um desses países, dessas situações onde estamos integrados. E por isso, desde aqueles que trabalham, por exemplo, em Taiwan, num contexto chinês, que é um contexto complicadíssimo, a começar pela língua e pela cultura, mas também pelo facto de sermos absolutamente residuais, estamos em Taiwan. Todo o trabalho que fazemos com os campesinos, os camponeses e as pessoas que no Paraguai vêm do mundo guarani, que vivem, enfim, encostados às grandes cidades. Os que trabalham no México, nas montanhas, com os Tenec, os Nahuatl, estou a falar de etnias indígenas mexicanas, não é? Os que estão a trabalhar na Amazónia ou então nas periferias das grandes cidades do resto do Brasil, os que estão a trabalhar no interior da Angola, por onde a guerra passou e onde, enfim, aquele desenvolvimento que se vê ali litoral ou nas grandes cidades ainda não se vê nesses interiores, os que estão a trabalhar no norte, pobre, completamente abandonado ainda de Moçambique, enfim, são tudo realidades, já para não falar na Guiné, a pobre Guiné, como dizia um dos nossos fundadores, e que de facto os tempos recentes têm dado peso a esta tese, não é? Os missionários espiritanos estiveram e estão lá neste momento. Estamos lá e um dos nossos delegados veio no último avião antes da confusão, veio porque vinha para o capítulo e acabou o capítulo e ele foi no primeiro avião que abriu outra vez as portas da Guiné ao exterior e estão a viver lá na etnia dos manjacos, numa situação de pobreza extrema, de instabilidade muito, muito grande. E numa situação como estas, de golpe de Estado, de conflito que existe no país, na Guiné-Bissau, qual é o papel do missionário espiritano? Olha, antes de mais, um papel de muita conciliação. A Guiné-Bissau, nós sabemos que é um país cuja percentagem de católicos não é muito elevada.
não é muito elevada, mas onde o peso moral é muito grande. E basta ver que, no meio dessas confusões, as vozes mais escutadas e os grandes conciliadores têm sido quase sempre os bispos católicos. E depois os missionários a coadjuvar. E talvez por causa desse capital moral, a Igreja tenha desempenhado e vá continuar a desempenhar um papel muito importante neste país. Eu quero crer que isso vai continuar a acontecer. Quantos missionários puritanos lá estão? Neste momento estão 4 ou 5, é uma presença pequenina, mas aqui ainda também é pequenina. Padre Tony Neves, entre as outras prioridades que o capítulo debateu e sugeriu, o papel dos leigos, já há pouco referiu, acredito que seja também um dossiê importante a dinamizar. É muito importante, e aí também gostava de esclarecer uma coisa. Há muita gente que pensa que os carismas das congregações que são um exclusivo da congregação. Não é. Os carismas são todos da Igreja. São todos da Igreja. Acontece que ao longo dos séculos houve homens e mulheres que conseguiram intuir e perceber esse carisma e tentaram estruturá-lo, que foram os fundadores das congregações. Mas não é pelo facto de ter havido um fundador ou uma fundadora que intuiu um determinado carisma, uma determinada maneira de estar na Igreja e de intervir na sociedade, que agora isso fica um exclusivo da congregação. Não é verdade. Os carismas, os dons, são todos da Igreja. O que quer dizer que é normalíssimo que haja leigos e leigas que se sintam também identificados com uma determinada forma de estar na Igreja e de intervir no mundo. E que, por isso, tendo essa sintonia, que se aproximem dos institutos e digam, eu também, à minha maneira, como leigo, não quero ser padre, não quero ser irmã, não quero ser irmão, mas como leigo, eu identifico-me com essa forma de estar e eu quero também partilhar essa espiritualidade e essa missão. E essa experiência tem sido feita com muita riqueza para todas as partes, por muitas congregações, concretamente pela congregação do Espírito Santo. Nós temos, como dizia no início, uma série de movimentos, uma série de dinamismos que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão. Partilham também as vossas responsabilidades? E vão partilhando as nossas responsabilidades. Por exemplo, para dar um exemplo, a nível dos Jovens Sem Fronteiras, bom, nós temos 3 padres que a Norte, a Centro e a Sul acompanham os jovens, mas a estrutura é toda ela laical, portanto, são os jovens que são os presidentes, os vice-presidentes, os membros das coordenações, são eles que programam a maioria das atividades e as concretizam. Nós estamos lá para atar as tais pontas soltas, para ajudar, enfim, a dar um pouquinho de comunhão a esse trabalho, para fazer a ligação com a congregação. Mas na prática quem faz o trabalho são os jovens e as jovens, e muito bem. Que lugar têm esses grupos e os seus líderes numa reunião de decisão, como é, por exemplo, o capítulo provincial? Nós, em termos simbólicos, quisemos marcar este capítulo com 2 momentos que achamos particularmente relevantes. Bom, para além de tudo, durante todo o capítulo, nós tivemos os presidentes de todos os grandes dinamismos da família espiritana, que estiveram lá, sentaram-se lá, estiveram lá. Bom, um capítulo de uma congregação religiosa, é da congregação religiosa, é dos membros professos. Mas os leigos estiveram lá, ouviram, partilharam, deram as suas opiniões, estiveram nos trabalhos de grupos, nos plenários, em tudo. Mas, para além disso, quisemos que, a meio, houvesse um dia todo ele dedicado só aos leigos, onde chamámos as lideranças mais alargadas, e estiveram lá um dia inteiro. E depois tivemos uma grande festa, que foi no Sameiro, uma vez que estávamos em Barcelos, era o santuário assim de relevo mais próximo. Estivemos no Sameiro, onde celebramos a Eucaristia, fizemos uma grande festa missionária e onde nos encontramos todos como família. Portanto, esse para nós foi talvez o gesto mais simbólico desta partilha que nós fazemos com os leigos e dos leigos connosco de um carisma e de uma missão que nós achamos que é dom da Igreja, não nos pertence. Setorialmente, acredito que a congregação também procure dinamizar ou estar presente em diferentes frentes daquilo, enfim, que se conhece. A imigração, a mobilidade humana é uma das frentes, o mundo da cultura também o é. O apoio social também. Como gerir as muitas necessidades e os muitos pedidos que são feitos nesses vários setores? Nós temos algumas frentes que são já históricas. Uma delas é o trabalho com imigrantes. É uma frente importantíssima para uma congregação que está em tantos sítios, não é? Aliás, o nosso trabalho com imigrantes, sobretudo africanos, em Portugal, nasceu do facto de nós estarmos a trabalhar nos países de onde esses imigrantes vieram. Portanto, as pessoas, quando saíram sobretudo de Cabo Verde numa primeira fase, mas depois de Angola e de outros sítios, chegaram cá e encontraram os espiritanos que eram exatamente os mesmos padres e irmãos que eles conheciam lá nas terras de onde vieram.
Portanto, esse trabalho foi-se alargando. Nós, neste momento, temos o Centro Padre Alves Correia, que responde por uma série de valências e que acompanha imigrantes que vêm de todo o mundo, que são muitos, e que, neste tempo de crise, em que os empregos são raríssimos, vivem em situação muito, muito complicada. A cultura? A cultura. Bom, nós temos valorizado muito a cultura, antes de mais valorizando os missionários que vão tendo formações complementares em diferentes áreas, para também podermos ter uma palavra autorizada neste mundo e nestes espaços onde se pensam e veiculam ideias sobre o que é ser pessoa, como é que as pessoas se dignificam, as questões ligadas à justiça, paz e direitos humanos também têm aspectos técnicos e culturais que são fundamentais, e nós não podemos ter uma presença e uma intervenção qualificada se não nos qualificarmos. Portanto, temos tido essa preocupação e essa preocupação vai manter-se. Já temos pouco tempo para falar de uma outra ligação que a congregação em Portugal necessariamente tem, que é com as suas congéneres noutros países. A nível internacional, de que forma é feita essa coordenação e que participação existe entre as diferentes províncias? Bom, nós temos um Conselho Geral que está em Roma, e temos neste momento um delegado que é português, que foi um antigo provincial, o padre Eduardo Miranda Ferreira. Neste momento ele é a grande ligação, porque o Superior-Geral e o seu Conselho são sempre eleitos, agora de 8 em 8 anos, no capítulo geral. E em geral os conselheiros são eleitos também com alguma representatividade, e depois há um conselheiro que faz a ligação com cada uma das 60 e tal circunscrições onde estamos a trabalhar. Portanto, e aproxima-se um momento desses do capítulo geral? Sim, a partir de meados de junho, durante o mês, em Bagamoyo, na Tanzânia, teremos o capítulo geral, que junta então delegados que vêm destes 60 e tal países, onde vamos avaliar os últimos 8 anos, vamos programar os próximos 8 e, sobretudo, vamos eleger um novo Superior-Geral e um novo Conselho. Será um momento fundamental e um momento com uma marca simbólica enorme, porque pela primeira vez em 310 anos nós fazemos este capítulo geral em África. Nunca tínhamos reunido condições para tal, reunimos agora, e é simbolicamente importante porque a nossa grande missão foi pensada para a África, sobretudo no momento em que era fundamental libertar os escravos. E Bagamoyo era uma plataforma. Decide-se em África também agora a vossa missão. Padre Tony Neves, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar ideias e projetos para a dinamização missionária levada a cabo pelos missionários espiritanos. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.